Passos apressados ecoam na escuridão. A respiração é pesada, ofegante. De repente, o ambiente é engolido por uma luz incandescente. Uma lâmina colossal, banhada em chamas ardentes, desce com uma força devastadora, refletindo o terror absoluto nos olhos de quem a encara. O impacto é brutal. A tela é tomada pelo fogo. Quando Arhan era apenas uma criança, havia uma história que seu pai fazia questão de repetir. Diante de um quadro imponente de um guerreiro de armadura, segurando uma espada majestosa, o pai colocava as mãos nos ombros do garoto e ditava o peso do seu sangue. Lembre-se de minhas palavras, Arhan. Como membro da família Caravan, isso é algo que nunca deve esquecer. Ele explicava que, embora hoje vivessem em um pequeno território esquecido, longe da capital, 200 anos atrás, a realidade era outra. A família era prestigiada, inigualável. Tudo graças a um ancestral conhecido como o Deus da Guerra. Uma família escolhida pela espada, produziu mestres da espada por gerações. Por isso que todos nos chamavam de os Guardiões Invencíveis, os Caravans. O pai se ajoelha, olhando fundo nos olhos do pequeno Arhan, entregando a ele o fardo do futuro. Você deve viver com orgulho, sabendo que o sangue do aço corre por suas veias. Recupere nossa grandeza e seja tão grande quanto nossos antepassados. Essa era a missão inegociável da família. Anos depois, sob o sol forte, o jovem Arhan está no meio de uma plantação de trigo, suado, trabalhando lado a lado com os camponeses. Para ele, aqueles contos heróicos do pai eram provavelmente apenas isso, contos. Ele sabe que é comum nobres falidos viverem baseados na glória do passado. Afinal, se as histórias fossem mesmo verdade, eles não estariam em um vilarejo no fim do mundo, cuidando do campo junto com plebeus. Enquanto carrega feixes de trigo, Arhan sorri para os trabalhadores. Posso empilhar esse, certo? Sim, jovem mestre. Na cabeça de Arhan, a lenda da família é infestada de furos. Ele pensa no quadro do tal Deus da Guerra. O homem não se parece em nada com ele ou com seu pai. A espada de família, exposta na parede, é afiada e impecável demais para algo supostamente forjado há séculos. E o mais gritante, em todos os livros de história do reino, o nome do ancestral, Lian Caravan, não aparece em uma única linha. A conclusão dele é simples. São apenas mentiras inventadas para dar algum orgulho às próximas gerações. E, sinceramente, ele não liga. Jovem mestre, por que está distante? É hora do almoço. Se não vier logo, os pães fresquinhos vão acabar. Se demorar muito, vou comer o seu. Arhan sai correndo, rindo, com o estômago roncando. O quê? Espera por mim, me deixa alguns. Ele olha para aquelas pessoas simples, sorrindo e dividindo o pão. Quem se importa se a família já foi prestigiada? Todos estão ali para recebê-lo. Ele ama aquele lugar. Isso é o Caravan que quero, exatamente do jeito que é agora. Ou foi o que ele pensou? A imagem corta. O chão de terra batida agora está encharcado. O sangue escorre grosso, manchando as espigas de trigo, pingando lentamente no solo. Horas antes, no fim da tarde, o clima ainda era de pura alegria. Arhan estava montado em seu cavalo, preparando-se para ir ao mercado no vilarejo vizinho. Acho que batemos a meta de hoje, então tô indo pro mercado. Vou demorar para chegar. Ele faz questão de anotar os pedidos de seu povo. Khan, devo pegar umas maçãs, certo? Esteve falando que não vê uma fruta faz tempo. Ah, eu iria apreciar, jovem mestre. Como o aniversário da filha caçula de Merino tá chegando, vou comprar uma boneca maravilhosa. As mulheres riem, impressionadas com a atenção do garoto. Ele se despede com um sorriso largo, prometendo voltar mais tarde. Os aldeões o observam partir com os corações aquecidos. Não tem ninguém como o nosso jovem mestre. Ele é diferente de todos os nobres. O sol começa a se pôr. Khan se vira para os outros, pronto para encerrar o dia. Agora, antes que fique mais tarde, vamos acabar com o trabalho. Hoje vamos nos encontrar com o Lorde. Shlak! A frase de Khan nunca termina. Um corte limpo, rápido e invisível atravessa o rosto dele. O sangue espirra violentamente, banhando o rosto da mulher ao lado dele.
Ela não tem tempo de processar. O trigo é tingido de vermelho. Caminhando lentamente pelo campo, uma figura sombria de cabelos longos e brancos empunha uma espada gotejante. Esse território deve ser apagado. Um velho cai de joelhos, tremendo em desespero. Quem é você? Os olhos do assassino são frios, vazios de qualquer empatia. Esse território deve ser apagado. Fios de energia cortante retalham o ar. Em um piscar de olhos, os aldeões são desmembrados. Não há luta, não há resistência, apenas um abate sistemático. A noite já caiu quando Arhan retorna. No chão de terra, as maçãs que Kun pediu rolam para longe. A boneca que ele comprou com tanto carinho cai na poça de sangue. O garoto está paralisado. Seus olhos tremem ao ver os corpos mutilados de seu povo espalhados pela escuridão. Pessoal, por quê? Por que estão todos mortos? De repente, mãos enrugadas cobrem seus olhos por trás. É o velho mordomo da família, chorando copiosamente, tentando culpar o garoto daquela visão infernal. Não olhe, jovem mestre. Mordomo, é você? Mordomo, tem alguma coisa errada. Estou vendo certo. Os aldeões! Os aldeões! O mordomo aperta o garoto contra o peito, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Ele chegou, dizendo que os Caravan devem ser apagados. A narração de Arhan assume um tom sombrio e incrédulo. Falaram que demorou apenas 10 minutos. 10 minutos, balançando uma lâmina que parecia completamente indiferente à vida humana. Sem nenhum aviso, sem motivo aparente, o homem os atacou. O traço de destruição é absoluto. Casas cortadas ao meio, corpos empilhados. Com o rosto iluminado pelas chamas da vila, o assassino apenas murmura sua justificativa vazia. Estou apenas seguindo ordens. Metade dos caravãs, metade das pessoas que Arhan amava, desapareceram dessa forma. O vilarejo inteiro agora é uma fogueira gigantesca, iluminando a noite com a cor do desespero. Tudo isso causado por um único desastre: um mestre espadista. A lua cheia ilumina a noite, mas o que ela revela na terra é um pesadelo. A imponente mansão da família Caravan agora é um cemitério silencioso. No meio do caos, o desastre se desdobra. Arhan caminha pelos corredores de mármore, seus sapatos pisando em poças de sangue. Corpos de empregados estão espalhados pelo chão. O garoto está em choque, os olhos vazios, a respiração presa. De repente, uma voz rasga o silêncio. Arhan! A mãe dele corre desesperada pelos corredores e se joga sobre o garoto, envolvendo-o em um abraço apertado. As lágrimas dela mancham as roupas dele. Meu filho, está bem? Estou tão feliz. Nesse momento, o calor do abraço da mãe trouxe a Arhan uma breve e ilusória sensação de alívio. Mas ao olhar por cima do ombro dela, o garoto entende que o desastre apenas acabou de começar. Caído no chão, coberto de sangue e com os olhos esbugalhados em puro terror, estava o pai de Arhan. O homem que deveria ser o pilar da família murmurava para o nada, com a mente estilhaçada. Por quê? Por quê? Por quê? Por algum motivo, o mestre da espada de cabelos brancos, o mesmo homem que acabava de massacrar metade do território Caravan, não feriu os pais de Arhan. Ele apenas ficou de pé diante deles, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão, e ditou uma regra absoluta: voltarei daqui a 1 mês. Se querem viver, saiam deste lugar com todos. O pai de Arhan, de joelhos, implorava por uma explicação. Por quê? Por quê? Por quê? Por que está fazendo isso? Qual crime nós fizemos? Por quê? O assassino olhou para baixo, com uma frieza que congelava a alma. Eu apenas estou seguindo ordens. Após ele partir,
deixando essas palavras incompreensíveis pairando no ar, o terror tomou de vez. Um por um, os aldeões sobreviventes arrumaram suas carroças e começaram a fugir do vilarejo. Essa poderia ser a única forma deles viverem, mas a família Caravan não tinha essa opção. O pai de Arhan foi esmagado pelo peso da própria responsabilidade. Trancado na biblioteca, com o rosto ensanguentado, ele delira, preso à lenda que ele mesmo contava. Sou um grande cavaleiro que caça pesadelos, o guardião do sangue de ferro ao qual protege o reino. É meu dever impedir o grande mal que irá aparecer em breve. Juro pelos céus, eu jamais... Ele chora, com o rosto colado ao chão, destruído por ter sido incapaz de fazer qualquer coisa. Não vou abandonar meu território. Do lado de fora, na calada da noite, a mãe de Arhan toma a decisão mais difícil de sua vida. Ela segura o filho pelos ombros, os olhos marejados, mas firmes. Arhan, falei para o mordomo preparar uma carruagem. Você vai sair junto com ele. Vá para o mais longe possível. O garoto entra em pânico. Do que está falando? Você também tem que vir. O pai também. Ele tem que vir junto. Seu pai não pode sair do território, porque até o fim ele vai querer enfrentar o inimigo, como Lorde de Caravan, e como sua parceira, devo ficar junto dele. Arhan agarra as roupas da mãe, chorando desesperado. Não, por favor, mãe, por favor, mãe, vamos todos juntos. É então que ela olha fundo nos olhos do filho e destrói o mundo em que ele acreditava. Lembre-se disso, Arhan. As histórias que seu pai te contou eram mentiras. Todos aqueles contos de um guardião justo, protetor invencível, não passam de mentiras. O garoto congela. As lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto a fundação de sua família desmorona. A mãe segura o rosto dele com carinho. Então, pode fazer uma promessa para sua mãe? Prometa que nunca vai pegar uma espada. Prometa que vai viver, não importa o quê. Não pense em vingança, apenas viva. O som da carroça se aproxima. O velho mordomo aparece. Senhora, a carruagem está pronta. A mãe empurra Arhan na direção do velho. Mordomo, por favor, cuide bem dele. Garanta que ele vai para o mais longe possível antes daquele homem. Certo, minha senhora. O mordomo agarra Arhan, que se debate com todas as forças. Mãe, não! Mãe! Devemos ir, jovem mestre. A carroça começa a se afastar. Arhan estica a mão, gritando a plenos pulmões. Mãe! A mãe observa a carroça sumir na escuridão. O vento balança seus cabelos enquanto ela sussurra sua despedida. Eu te amo, meu filho. Ela vira as costas e volta para a mansão. Na biblioteca, o pai de Arhan está batendo a própria cabeça contra a estante de livros, sangrando, enlouquecendo. A mãe o abraça por trás, encostando o rosto nas costas dele. Pare de sofrer sozinho, querido. Estarei com você, até o fim. A carruagem avança pela floresta escura. O mordomo tenta consolar o garoto que chora desencontroladamente. Jovem mestre, sei que pode ser doloroso e devastador, mas você tem que aguentar. Aquele homem é uma calamidade, um desastre natural que humanos não podem superar. Você deve aceitar essa tragédia e não se esqueça de viver. Seus pais gostariam que você vivesse. Mas Arhan não está apenas chorando, ele está fervendo. Em um movimento brusco, ele salta da carruagem em movimento. Jovem mestre! Arhan rola pela grama e começa a correr na direção oposta, de volta para a mansão. Não importa o quanto eu pense, não posso ir sozinho. Como eu poderia abandonar meus pais? Não fugir sozinho. Ele saca uma besta pesada de suas costas. Seus olhos queimam com uma determinação ingênua. Chama ele de calamidade, mas ainda é um homem. Como nós, ainda morre se uma flecha atravessar seu coração. Passei um mês preparando venenos mortais. Se eu puder acertar ele, poderia proteger meus pais. Arhan chega aos portões da mansão. O céu está tingido de um vermelho sangue doentio. Ele olha para cima. Seus olhos se arregalam até o limite. A cor some do seu rosto.
Lá no alto, cravada na ponta do mastro da bandeira da família Caravan, está a cabeça decapitada do seu pai. O sangue escorre pelo mastro, pingando no chão. E no pátio, diante da entrada principal, o mestre da espada de cabelos brancos está de costas. Aos seus pés, o corpo sem vida da mãe de Arhan. O assassino vira o rosto lentamente. Que tolo! Voltou para morrer? Eu mostrei piedade, mesmo assim. A mente de Arhan se parte ao meio. Ele olha para a mãe morta, olha para o assassino. Um som animalesco escapa de sua garganta. Eu vou te matar! Morra! Ele aponta a besta envenenada, o rosto banhado em lágrimas, cego pela fúria e pelo desespero. Mas antes que ele possa apertar o gatilho, o mestre da espada vira o rosto. Um único olho vermelho brilha na escuridão. Ele não levanta a lâmina, ele não dá um único passo. Ele apenas libera uma intenção assassina tão densa e esmagadora que o ar ao seu redor parece congelar. O mundo de Arhan distorce. Em uma fração de segundo, a mente do garoto é invadida por uma ilusão brutal. Ele visualiza com clareza absoluta a espada do inimigo atravessando sua garganta e sua própria cabeça sendo decepada. O impacto psicológico é fulminante. O terror paralisa seus músculos. A força abandona seus braços e a besta escorrega das mãos trêmulas, caindo no chão de terra com um baque metálico. Arhan desaba de joelhos. O choque é tão grande que mal consegue respirar. Ele agarra o próprio pescoço com desespero, os olhos arregalados, como se precisasse confirmar que sua cabeça ainda está presa ao corpo. Ele ofega, tremendo incontrolavelmente, completamente subjugado apenas pela presença do monstro. O mestre da espada olha de cima para o garoto quebrado aos seus pés, a voz fria e indiferente. Você nem tem 18 anos ainda. Ele embainha a espada lentamente. Considere-se com sorte. Não irei te matar hoje. Vá e se afunde em desespero. O assassino se vira, a capa balançando ao vento noturno, ditando a regra final de sua carnificina. Nenhum traço de Caravan vai sobrar nesse continente caso ouse continuar sua linhagem. Eu vou te achar de novo. Ele caminha para a escuridão, deixando o garoto para trás como se não fosse nada. Caravan devem ser apagados. Arhan continua jogado no chão, tossindo, babando, a mente estilhaçada pelo medo e pela perda absoluta. A narração de Arhan ecoa, pesada e amarga. Patético. Lentamente ele se arrasta até o corpo sem vida da mãe. Com as mãos ainda trêmulas, ele puxa-a para o peito, manchado de sangue. Tão, mas tão patético. O choro rasgado do garoto corta a noite silenciosa, um grito de pura agonia que ecoa pelo pátio vazio. Sem ser capaz de fazer nada. A câmera se afasta, subindo para o céu noturno, deixando Arhan sozinho no escuro, abraçado aos seus mortos, cercado pelas ruínas de sua vida. Nesse dia, eu perdi tudo. A tela escurece completamente. O silêncio toma conta. A lua cheia brilha solitária sobre a mansão Caravan. Agora um mausoléu silencioso. A narração de Arhan ecoa, fria e calculista, carregando o peso do tempo. 12 meses se passaram desde que eu cavei a sepultura de todos nessas terras. Eu passei todos os dias daquele ano aperfeiçoando a lâmina da minha vingança. Enquanto ele caminha pelos corredores que um dia foram banhados em sangue, sua mente foca no alvo de seu ódio. O homem que destruiu sua vida não é um criminoso qualquer. Ele é o auge. O homem aclamado por ser a lâmina inigualável de sua era, o escudo soberano da estabilidade do reino, e o juiz santificado que pune a perversidade. A imagem do assassino de cabelos brancos surge na mente de Arhan. Um ser transcendente, abençoado com uma genialidade
que ofusca todos os outros mestres da espada. Carlos, o mestre das 10 espadas. Esse é o título do monstro que arrancou a alma e a casa de Arhan. Ainda assim, a verdade permanece encoberta nas sombras. Quem está mexendo os pauzinhos por trás dos panos? E qual é o legado oculto enterrado com o nome Caravan? Mas no fim das contas, diante das cruzes de madeira fincadas na terra, a realidade é imutável. Resposta nenhuma irá trazer de volta a vida da família Caravan, que pereceu como cachorro. De repente, no meio do corredor escuro, Arhan para. Seus olhos tremem. Espera, que sensação é essa? O peso desses enigmas finalmente começou a esmagar a minha mente? Uma luz azul, etérea, começa a pulsar. A antiga espada da família, exposta na parede, irradia uma energia esmagadora. Algo impossível está se manifestando diante dos meus olhos. A energia toma forma. Uma voz profunda e ancestral reverbera pelo salão. Mostre um pouco de decoro, Arhan Caravan. O meu sangue corre em suas veias. Diante do garoto, a figura imponente de um guerreiro de barba farta e armadura pesada se materializa. Uma figura que eu uma vez rejeitei como uma mera fábula. Uma lendária da tapeçaria ancestral está bem na minha frente. Arhan recua, suando frio. Eu ouvi os rumores dos colegiais, que aqueles quebrados por uma tragédia indescritível sucumbem às alucinações vívidas nascidas da dor. Ele aperta os punhos. Mas essa presença é muito pesada. É real demais para ser um fantasma da minha imaginação. O espírito do ancestral o encara de cima. Consigo sentir a tempestade furiosa no seu peito. O medo da loucura tá te pegando? Ou está paralisado por ver um ancestral que pensou ser um conto de fadas? Arhan levanta o rosto. O choque rapidamente dá lugar a uma fúria incontrolável. Se isso não é um sonho, se não é um fantasma, você é mesmo o patriarca que forjou o nosso nome? O lendário conquistador Lian Caravan? As lágrimas de ódio se acumulam nos olhos do garoto. Ele grita, com a voz rasgando a garganta. Se você é o herói das histórias que o meu pai me contou, por que esperou até o mundo virar cinzas? Por que só foi aparecer agora? Por que os deixou morrer? O espírito de Lian Caravan não recua diante do grito. Sua expressão é de puro aço. Eu exigi uma prova da sua determinação. Ele cruza os braços, sua aura azul iluminando a escuridão. A vingança é um veneno que consome a alma. Ninguém deveria tocá-la sem ter a vontade para queimar tudo. A imagem corta para os últimos 12 meses. Arhan batendo a espada contra troncos de madeira até suas mãos ficarem em carne viva. Durante um ano inteiro, eu estive te observando em silêncio. Eu te observei, um garoto com um talento muito escasso cercado pelo desespero. Eu te observei enquanto se recusava a largar sua espada mesmo com as mãos sangrando todo santo dia. A aura de Lian começa a escurecer, transbordando uma energia violenta. Eu presenciei uma vontade que se recusava a ser extinguida pelos ventos do desespero. Você pergunta por que estou aqui hoje? O motivo é simples. Porque a malícia no seu olhar finalmente amadureceu e se tornou tão profunda quanto eu queria. E porque a minha paciência alcançou o seu limite. Uma aura vermelha e negra explode ao redor de Lian. Aqueles que ousaram extinguir a minha linhagem e massacraram o meu povo, a minha própria vontade de dilacerar membro por membro deles está transbordando. Mas a fúria não é suficiente. Lian estende a mão, trazendo a dura realidade à tona. Durante todas as crônicas deste mundo, existe uma lei singular e absoluta. Você sabia disso, e foi por isso que balançou sua espada como um louco perseguindo a retribuição de um fantasma. Ele encara Arhan, destruindo qualquer ilusão de vitória fácil. Mas me escute, não importa quantas décadas você passe sozinho, você nunca irá tocá-lo. O abismo de poder é visualizado como um universo inalcançável. Um mestre da espada é uma anomalia divina que ultrapassou o limiar humano, um reino de existência que nem mesmo prodígios conseguem sonhar em alcançar.
E até mesmo entre aqueles da elite, ele é um titã que permanece num auge inalcançável. Até mesmo Liam, em sua era de matanças, reconhece a monstruosidade de Carlos. Até mesmo na minha era de matanças constantes, poucos podiam bater de frente com um cara desses. Ninguém nesta era atual tem força o bastante para acabar com ele, e conforme o tempo passa, a sua sombra só irá ficar maior e mais sombria. Arhan trava os dentes, o desespero aperta seu pescoço. Eu já estava completamente ciente do abismo entre nós, mas impossível. Ele está dizendo que nunca terei a minha justiça? Então aquele monstro que roubou tudo de mim, eu devo ficar parado enquanto ele é louvado como um salvador? Devo permanecer como um espectador desesperado mais uma vez? Mas Liam não apareceu para fazê-lo desistir. A figura do ancestral brilha intensamente. A partir deste momento, o seu destino muda o seu curso. Para eu me tornar a sua fundação, eu irei te transformar em uma lâmina tão assustadora quanto a dele. A espada ancestral flutua diante de Arhan. Então você, o último Caravan, deve executar aquele assassino. Existe apenas um caminho, uma estrada pavimentada apenas para aqueles do nosso sangue. A revelação que mudaria a história do mundo é dita com naturalidade brutal. Devore a minha espada e herde a linhagem do aço. Os olhos de Arhan se arregalam. O sangue Caravan é uma mistura de humano com anão. Começou comigo, um ferreiro mestiço. Apesar da magnitude dos anões não se manifestar na nossa altura, um traço singular e milagroso foi gravado em nosso DNA. O poder de assimilar a lâmina. As memórias de gerações de guerreiros brilham na lâmina. Para ser preciso, ao ingerir uma espada, você assimila as memórias, a essência e as artes secretas do seu antigo mestre. Esse é o mecanismo oculto que impulsionou os Caravan ao auge da nobreza marcial e gerou uma dinastia de mestres da espada. Absorver o poder através do consumo de metal. Eu sabia que os anões eram mestres da forja, mas uma habilidade tão grotesca assim não estava nos arquivos. Parece até uma divagação de um lunático. Minha mente está rodando com tantas revelações. Ele abaixa a cabeça, mas seus olhos queimam. Ainda assim, a realidade é definida pelos resultados, não pela lógica. Para um homem com nada, a dúvida é uma coisa que não posso me dar ao luxo de ter. Ele levanta o rosto, decidido a abraçar a insanidade. Me fale, como eu devoro o aço? O processo é primitivo. Aqueça o metal até que a borda amoleça, e então comece a mastigar e engula. O cenário muda. A forja da mansão está acesa, rugindo em flamas intensas. Arhan empurra a espada ancestral diretamente no fogo. O metal começa a brilhar em um tom alaranjado, incandescente. O calor distorce o ar. Talvez esse seja apenas o último delírio febril de uma mente quebrada. Talvez eu esteja sendo enganada por um demônio. Ele segura o cabo da espada ardente. A luz do fogo ilumina seu rosto tomado pela loucura e pela vingança. Mesmo assim, nesse momento, se houver uma ínfima chance, eu vou fazer. A energia explode na forja. O contrato está feito. Arhan ergue a lâmina incandescente em direção ao próprio rosto. O calor extremo faz sua pele suar. Na sua mente, as imagens de seus pais mortos, do sangue, da cabeça de seu pai no mastro passam como um raio. Nunca se esqueça, nunca se esqueça, nunca se esqueça, nunca se esqueça. Ele abre a boca. Mesmo que custe a minha humanidade, eu vou até o fim. Sem hesitar, ele morde o aço incandescente. O impacto estilhaça o metal fervente, faíscas e flamas explodem de sua boca. A dor deve ser inimaginável, mas seus olhos brilham com a fúria de um demônio recém-nascido. Eu vou me tornar o mestre da espada que irá arrancar seu coração. Um grito de pura agonia rasga o silêncio da forja. Arhan acorda, ofegante, o suor escorrendo pelo rosto pálido. Ele agarra o próprio peito, esperando encontrar um buraco derretido, mas seus olhos se arregalam em choque. Eu tô vivo.
Ele tateia o próprio corpo, incrédulo. Não só vivo, mas não tem nenhum arranhão em mim. A dor de engolir o ferro vermelho foi tão vívida. Ele olha para o chão de pedra. A lâmina ancestral desapareceu completamente. Restou apenas o punhal de metal vazio. Achei que ontem tinha sido um sonho, mas felizmente parece que não foi. Porque se fosse, eu não teria motivo para estar apenas o punhal da espada. Atrás dele, a aura azul se manifesta novamente. O espírito de Lian Caravan flutua, observando o garoto com um olhar de aprovação severa. Para alguém com um corpo tão patético, sua fortitude mental é até meio decente. O fantasma cruza os braços, lembrando do passado. Até mesmo entre seus ancestrais, muitos desistiram, porque eles não suportam a agonia da queimação. Você acredita na minha história agora, não é? Aquela lenda que seu pai contou a você sobre os caravans é verdade, e eu não sou só alguma alucinação sua. Ainda no chão, Arhan abaixa a cabeça em sinal de absoluto respeito. A dúvida sumiu, só restou a submissão ao poder. Arhan Caravan saúda o fundador. Me chame de mestre, jovem descendente. Todos que receberam meus ensinamentos fizeram isso. Sim, mestre. Arhan se levanta, a expectativa brilhando em seus olhos. Ele olha para suas próprias mãos, esperando sentir a força de um deus correndo em suas veias. Então, quer dizer que eu herdei o seu grande poder que nem meu pai me disse? Como você disse ontem à noite, que eu posso obter poder simplesmente consumindo espadas? Ele fecha os punhos, mas a expressão de confusão toma conta do seu rosto. Mas não sinto como se muito tivesse mudado. Lian Caravan tosse secamente, desviando o olhar por um segundo. Sobre isso, um pequeno problema aconteceu. Bem, para ser mais preciso, não um problema meu, mas seu. O quê? O que você quer dizer com isso? O mestre explica a dura realidade da biologia. Meu plano original era de ter você comendo a minha amada espada, para levar você instantaneamente ao nível de mestre da espada. Mas talvez meu sangue possa ter afinado ao longo das gerações. A imagem de um vórtice de energia esmagadora ilustra o abismo de poder. Enquanto sua habilidade de consumir espadas continua, sua habilidade de digerir parece ter enfraquecido significativamente. Para ser mais simples, no seu estado atual, é impossível você processar completamente a essência da minha espada. Arhan congela. O choque o atinge como um soco. Ele abaixa a cabeça, as sombras cobrindo seus olhos. O silêncio pesa na sala. Entendo, se é isso o que você está dizendo, mestre, deve ser verdade. Lian levanta uma sobrancelha, surpreso com a calma do garoto. Isso é tudo que você tem para falar? Arhan levanta o rosto e não há desespero ali. Há apenas um cálculo frio. Eu já sabia dos limites do meu corpo. O resultado me decepcionou, claro, mas estou grato porque outro caminho continuou. Outro caminho? Você disse que seria impossível no meu estado atual, o que significa que eu posso ser capaz de absorver seu poder um dia. Em outras palavras, só preciso encontrar comida que esteja dentro das minhas capacidades, né? Um sorriso largo e predatório se forma no rosto do fantasma. Seu culhão já se iguala ao nível de um mestre da espada. Quanto mais desgastada e usada, melhores são. O céu queima em um tom de vermelho sangue ao pôr do sol. Arhan e o espírito de Lian caminham por um vasto lixão a céu aberto. Uma montanha colossal de armas quebradas, escudos amassados e metal enferrujado. Me leve a um lugar muito velho, com armas descartadas, e eu vou escolher. O fantasma observa a paisagem desolada. Que atmosfera sombria! Magos negros adorariam um lugar igual a esse. Todo o lixo das favelas acabou aqui, desde metal inútil a armas que não são mais usadas. Não existe lugar melhor que esse para encontrar as espadas que você descreveu, mestre. Para Lian, aquele lixo não é nojeira, é nostalgia. Um bom começo. Eu estou acostumado a começar a devorar em lugares cheios de sangue como esse. A mente do mestre viaja para os campos de batalha de sua era.
espadas caídas de soldados mortos, machados sujos de terra e medo, lanças quebradas ao meio. Eu comi tudo o que eu tinha, para ficar mais forte e para sobreviver. Por algum motivo, esse lugar me lembra dessa época. Ele olha para a montanha de entulho, sentindo a energia residual das lâminas mortas. Lutando e quebrando tudo incessantemente para proteger um fio de vida, onde um morre hoje e outros alcançam amanhã, os campos de batalha daqueles dias. Na luta, vidas incontáveis são cortadas em um momento, e ainda assim, alguém sempre deixa para trás uma única ponta brilhante de luz. No meio da sujeira e da ferrugem, um brilho dourado e solitário chama a atenção de Liam. Ele aponta o dedo. Achei. Pegue aquela, jovem descendente. Uma espada fina, desgastada, mas com uma aura própria, está cravada no entulho. Aquela é a que você deve comer. Sua segunda espada. A noite cai sobre a mansão Caravan. O lugar que antes era cheio de vida, agora repousa em um silêncio sepulcral. 3 figuras encapuzadas caminham furtivamente pelos corredores luxuosos. Ladrões. Está tudo bem. É que nem ficamos sabendo, não tem ninguém aqui, nem na vila, e também acho que aqui nem tem uma alma. Você acha que essa mansão era usada como um laboratório de biologia de algum mago das trevas e daí foi abandonada? Claro que não. Se fosse isso, estaríamos mortos assim que pisamos aqui dentro. Deve ser algum nobre caído se escondendo por aí. O terceiro ladrão, um homem careca e musculoso, sorri com ganância enquanto observa os móveis caros. Não consegue cheirar? O cheiro de alto e poderoso está em todo lugar. Nossa sorte finalmente chegou. Isso vai ser moleza. Se não tem ninguém cuidando, já diz tudo. Eles começam a revirar os quartos. O segundo ladrão encontra um cesto e puxa um tecido delicado. Parece que a filha de um nobre realmente vive aqui. Tem um monte de roupas femininas que parecem recém-lavadas. Quê? É sério? O ladrão esfrega o vestido no próprio rosto, inalando o perfume com uma expressão nojenta. Eram as roupas de mãe de Arhan. Até o cheiro do tecido é diferente. Se mostrarmos nossas cartas agora, podemos acabar tendo algum outro tipo de diversão. O careca avança, babando, tentando arrancar o vestido das mãos do parceiro. Ei, me dá isso! Deixa eu cheirar a roupa dessa nobre senhorita também. Não tem algum retrato por aí? Vamos ver se tem algum. A diversão doentia deles é interrompida por uma única palavra, fria, pesada, e coando da escuridão do corredor. Parem! Os ladrões congelam. Das sombras, Arhan dá um passo à frente. Seus olhos não são mais os de um garoto assustado. Eles brilham com uma luz azul gélida, penetrante e inumana. Minha mãe gostava das coisas limpas, então ela odiava quando pessoas bagunçavam tudo. Ele encara os 3 homens armados sem piscar. A postura dele é perfeitamente ereta, nenhuma gota de medo. Coloque isso no chão devagar e, eu, gostaria que só conversássemos. Os ladrões se olham. O careca solta uma risada de deboche. Quem é esse pirralho? O filho do dono? Quê? Não é uma garota? Arhan ignora o insulto. Ele oferece uma última chance, uma linha tênue de misericórdia. Vocês vieram procurar por comida? Ou só precisam de um lugar para ficar? Se for um desses, é só me falar. Se for o caso, posso aceitar vocês como vizinhos. O careca aperta o cabo de seu machado. As veias saltam em sua testa. Para ele, aquele garoto é só um nobre arrogante e delirante. O que caralhos esse pirralho tá falando? Ele deve estar louco. Sério, esses nobres de hoje em dia não têm noção do perigo. Ele levanta a arma, a intenção assassina transbordando. Você deveria ter ficado escondido. Por que caralhos decidiu aparecer rastejando? Você realmente quer mover tanto assim? O Brutamontes avança com tudo, descendo a arma com força total para esmagar o garoto. Mas Arhan não recua, ele não pisca. Shlek! Um clarão de movimento mais rápido para os olhos humanos acompanharem. O sangue espirra violentamente, pintando as paredes da mansão de vermelho.
O corpo do ladrão trava no meio do ar. A câmera foca no rosto de Arhan. O sangue do invasor escorre pelo seu rosto pálido, mas seus olhos azuis continuam frios como o gelo. A voz dele corta o som do sangue pingando no chão. Então vocês são intrusos. Ele levanta o olhar, selando o destino dos que sobraram. Não visitantes. Na forja crepitante, Arhan encara a lâmina fina e gasta que acabou de retirar do fogo. Ele levanta a arma, a luz das chamas refletindo no metal estreito. A dúvida estampa seu rosto. Mestre, essa é realmente a espada que eu devo comer? Parece mais uma agulha do que uma espada. Se eu tentar cortar algo com isso, sinto que só vai fazer barulho. O fantasma de Lian Caravan flutua ao lado dele, com uma postura imponente e serena. Isso é normal. Primeiramente, ela não foi feita para cortar ou quebrar coisas. Essa arma foi feita para um único propósito: perfurar os pontos vitais dos inimigos e acabar com a vida deles. Naquele momento decisivo, uma espada feita para fincar. Arhan franze a testa, analisando o formato da arma. Só para fincar? Nesse caso, um punhal familiar não... Lian percebe a hesitação do garoto e dá um sorriso de canto. Pelo seu rosto, posso dizer que você acha que lanças são melhores, jovem descendente. E você não está errado em pensar sobre isso. Mas para esse seu corpo fraco e jovem, nada é útil como as memórias presas nesta lâmina. A expressão do mestre se torna solene. O peso da história daquela arma enche a sala. Só para você saber, antes do seu antigo dono morrer, ela derrotou mais de 2.000 inimigos sozinha. E ela fez isso com o corpo de uma mulher, que é até mesmo mais frágil do que o seu. Arhan agarralha os olhos. 2.000 vidas tiradas por uma única pessoa. Então, mostre o seu respeito à espada e coma. O peso do ferro pode ser leve, mas o que está impregnado nela é tão pesado e possui o peso de várias vidas. Por herdar as memórias dessa mulher, você vai ganhar muitas coisas. Arhan engole em seco. Ele leva o metal incandescente à boca, e no momento em que o assalto derrete em sua garganta, a mente dele é arremessada para o passado. O mundo é engolido por chamas. O som da madeira estralando e desabando ecoa na mente de Arhan. A narração de Arhan descreve a memória que invade sua alma. A última coisa que a criança se lembrava era da casa em Famas. Mary, você acordou? Quando a criança, com apenas 10 anos, abriu seus olhos no leito de uma enfermaria, tudo mudou. Seus parentes ficaram irreconhecíveis pelo fogo. Quando os médicos contaram a ela que ela mal sobreviveu, a criança não chorou, ela apenas suspirou levemente. Com metade do rosto coberto por ataduras e o olho direito tomado por um vazio absoluto, ela murmura para o nada. Eu queria ter morrido com eles. Depois de perder tudo em um instante, a criança acabou em um orfanato. Mas o destino tem um senso de humor cruel. Um dia, ela encontrou a divindade venerada daquele lugar, a deusa do fogo. Eles viam o fogo como salvação. A criança caiu no fundo do poço mais uma vez. Parada diante de um espelho, encarando as próprias cicatrizes, o desespero a consome. Eu perdi tudo para o fogo e ainda assim preciso viver em um lugar que trata o fogo como salvação. Eu ainda não escapei das chamas. Os dias seguintes naquele lugar foram pacificamente horríveis. Nos bancos da igreja, as outras crianças se afastam dela, sussurrando com olhares de puro nojo. O que tem de errado com a metade do rosto da Ashe? Fiquei sabendo que ela foi amaldiçoada pela deusa. Então as marcas do rosto dela são a maldição? Dá pra entender por que é nojento. Me dá até arrepio. Ela é um monstro. Nojenta. Horrível. Isolada nas sombras, abraçando os próprios joelhos, o único desejo da garota ecoa no escuro. Eu quero morrer. Todos os dias, ela rezava para a morte chegar, para escapar do fogo daquele dia que assombrava sua mente sempre que ela fechava seus olhos, e do fogo do ódio que a cercava sempre que seus olhos estavam abertos. Isso, até aquele dia chegar. Sob a luz da lua cheia, um homem treina no pátio do orfanato.
O som da lâmina cortando o vento atrai a atenção de Mary. Sendo sincera, a esgrima dele não era nada além de bruta e desajeitada, mas era bonita o suficiente para me fazer esquecer do inferno de dentro da minha cabeça, mesmo que só por um momento. O nome dele era Hegel. Ele era um velho espadachim, um antigo cavaleiro errante que trabalhava no orfanato há muito tempo. Normalmente, uma garota quebrada como ela não teria ousado falar nenhuma palavra para um velho com a expressão tão emburrada. Mas ela sai das sombras e se aproxima. Como eu posso me tornar igual a você, senhor? Quero aprender aquilo. Aquele foi o momento exato. Ela deu o primeiro passo em direção a viver. Hegel para o treinamento. Ele olha para a garotinha frágil e cheia de cicatrizes. Sendo sincero, Mary, isso não é algo que ajude muito a viver, especialmente para uma garota como você. Uma lâmina assim só vai acabar te machucando, então entre e... Mary aperta o tecido do vestido na altura do peito. Seus olhos, antes mortos, agora queimam com uma faísca de determinação. Se eu puder aprender só isso, eu acho que não vou mais ter medo. Do fogo, mais uma vez. Hegel a encara em silêncio. Ele aponta para um barril cheio de espadas enferrujadas e pesadas. Pegue uma delas, qualquer uma. Se você conseguir balançar elas, vou te ensinar. Mary se aproxima do barril, analisando o aço frio. Eu preciso balançar? Se não fizer, como vai conseguir? Ela agarra o cabo de uma espada, quase do tamanho dela. O peso a puxa para baixo, mas ela firma os pés no chão, puxando a arma com toda a força de seu corpo frágil. Desde que eu consiga revidar, vou fazer o que for preciso. A garota avança, projetando a lâmina para frente em um ataque direto e desesperado. A narração de Arhan se funde com a memória de Mary. Aquela foi a minha... A transição é brutal. Do pátio iluminado pela lua no passado, cortamos direto para o salão escuro da mansão no presente. O movimento de Mary se sobrepõe perfeitamente ao movimento de Arhan. Um clarão de aço rasga o ar. Schlack! Primeira fincada. O sangue espirra violentamente. A lâmina fina de Arhan perfura o estômago do ladrão careca com uma precisão cirúrgica e letal. Com o rosto banhado em sangue inimigo e os olhos brilhando em um azul predatório, Arhan decreta a sentença. Então vocês são intrusos, não visitantes. O Brutamontes recua, com o sangue jorrando enquanto berra em agonia pura. Gah! O outro ladrão de barba recua tropeçando nos próprios pés. O terror toma conta do seu corpo. Aquele garoto não é um nobre indefeso, é um monstro. O que é isso? Você tá zoando, né? Arhan gira a lâmina, sacudindo o sangue do aço com um movimento frio e calculado. Acho que não precisamos mais conversar. No fundo do salão, flutuando nas sombras, o fantasma de Liam Caravan observa a cena com um sorriso de pura satisfação. Pelo último mês, eu decidi só ensinar o meu jovem descendente uma coisa: uma rotina de treinamento físico que manteria ele exausto por horas. Eu não ensinei nenhuma técnica de espada a ele. Os olhos do mestre brilham enquanto analisa a postura perfeita do garoto. Ainda assim, o fato dele conseguir executar uma fincada igual àquela quer dizer que ele está digerindo direito. Liam aponta para frente, desafiando seu pupilo a terminar o que começou. Agora, me mostre, jovem descendente, seu primeiro passo como um Caravan. O silêncio do salão é quebrado apenas pelo som de alguém engasgando no próprio sangue. O intruso careca está caído no chão, os olhos revirados em choque. Arhan observa a cena com uma frieza assustadora. Ele analisa o ponto exato onde aquele homem foi empalado. É um alvo que só dá para acertar com o deslizar de uma lâmina, com uma precisão cirúrgica entre as costelas.
O brutamontes treme, agarrando o próprio peito enquanto a vida esvai de seu corpo. O pulmão. Arhan olha para a agulha de aço em sua mão. A lógica bate de frente com a realidade. Para uma pessoa igual a mim, possuindo nenhum treinamento ou um histórico de duelista, não tem motivo lógico para eu conseguir ser capaz de fazer uma fincada dessas. E ainda assim, a explicação é única. A aura da espada pulsa. A antiga dona da agulha que eu assimilei há um mês, essas são as memórias da Mary. A mente de Arhan é inundada pelas vivências da garota. Deste dia em diante, o velho espadachim Hegel se tornou um instrutor silencioso de Mary. Nas florestas e sob a neve, o treinamento era implacável. Ele me ensinou a posicionar meus pés, sobre como segurar direito, a aprender o ritmo da briga e as necessidades frias de sobrevivência. O estilo de Hegel não era rígido, acadêmico ou doutrinado. A esgrima dele personificava o romance selvagem e o espírito inomável que ele uniu enquanto cavaleiro errante. Possuía um poder cru, que era mais do que suficiente para cativar a jovem que vivia nas sombras de seus próprios medos. Mary sorria em meio à neve, o rosto marcado pelas queimaduras, sentindo-se viva pela primeira vez. Eu realmente admirava o jeito que ele lidava com a espada. Mas o tempo é implacável. Com os anos se passando, o velho cavaleiro finalmente chegou ao seu limite. Deitado em uma cama modesta, tossindo e fraco, ele segura a mão da garota que ele ensinou a lutar. Mary, a hora para você sair destes muros está chegando. Quando esse momento chegar, eu peço, vá ver e presenciar a grandeza desse mundo. A respiração de Hegel falha. Essa é a última lição que deixo para você. Estou grato da minha jornada terminar ao seu lado, Mary. As lágrimas escorrem pelo rosto da garota. Ela aperta a mão calejada do seu mestre. Eu te devo tudo. Descanse bem, Hegel. Seguindo a instrução final de seu mestre, Mary pegou sua arma, virou de costas para o orfanato e marchou em direção ao desconhecido. O campo de batalha a esperava. Não demorou muito para eu conseguir a reputação de uma mercenária renomada. Talvez fosse a escolha da minha arma, uma bizarra lâmina assassina, parecida com uma agulha, ou o fato de eu ser uma mulher, o que é raro nas linhas de frente. Caminhando sobre pilhas de corpos, com os olhos frios e a lâmina pingando sangue, ela ganhou um título que faria homens tremerem. Eles me deram esse título, a Cigana da Costura. De volta ao presente. O olho de Arhan se agala, a pupila dilatada enquanto as memórias terminam de se fundir ao seu sistema nervoso. Esta estrutura deve estar invocando o que meu antepassado falou. As experiências da vida dela estão sussurrando sem parar na minha mente. Aos seus pés, o intruso careca se arrasta, patético, estendendo a mão trêmula. Espera, um segundo. Só uma vez. Só uma vez. Me poupe, por favor. Estou implorando. Arhan levanta a agulha. Não há hesitação. Não há piedade. Termine o trabalho. Slack. A lâmina desce impiedosamente, perfurando a garganta do homem e cravando no chão de pedra. Arhan puxa a arma de volta, o sangue escorrendo pelo metal. Ele olha para suas próprias mãos, analisando seu estado mental. Hoje marca a primeira vez que eu tirei uma vida, e mesmo assim, o sentimento de primeira vez é estranhamente vazio. Não sinto a agitação da culpa ou de horror, só a realidade tática da situação acontecendo diante de mim, ocupando meus pensamentos. Ele ergue o olhar para os 3 invasores restantes. Só consegui aquela abertura porque ele não me via como uma ameaça. Mas agora que estou cercado, não posso contar com eles sendo descuidados de novo. Eles devem perceber que estão em uma posição melhor. Então por quê? Por que eles estão hesitando em me atacar mesmo com a diferença de números? A voz do fantasma de Liam Caravan ecoa na sala, observando a cena com orgulho. Eles ficaram paralisados de medo. É normal. A habilidade que você mostrou não foi um gesto desajeitado de um novato. Uma dose menor de medo mantém um homem vivo, mas um excesso cega até a habilidade de pensar. Os ladrões tremem, recuando instintivamente. O que a gente faz?
Como eu saberia? Droga! Magnifica o inimigo, fazendo eles ficarem ainda mais incríveis do que já são, fazendo você acreditar que está encarando uma força imparável. No ponto de vista deles, você não é uma criança. Você é um assassino encarnado. Os olhos de Arhan brilham com um azul cortante. Ele assume a postura de Mary. Entendo. Se for esse o caso, achei uma abertura. Ele avança como um raio. Ah! O primeiro bandido entra em pânico. Fica longe! Eu vou acabar com você, seu pirralho miserável! O homem balança seu porrete de madeira em um ataque desesperado para se defender. Mas a voz de Hegel ecoa na mente de Arhan, ditando o ritmo da morte. Já que você não nasceu com a força massiva ou a estamina de um homem, você não pode deixar a luta durar demais. Arhan esquiva do golpe bruto com um salto ágil para trás. O porrete acerta apenas o vento. Aproveitando a guarda totalmente aberta do bandido, Arhan projeta o corpo para frente e desfere uma estocada letal no pescoço do inimigo. O homem cai de joelhos, engasgando no próprio sangue. Sem perder um milissegundo, Arhan já está em movimento, avançando para o próximo alvo. Por isso, em 1 ou 2 segundos de troca, você deve acabar com eles. O segundo bandido grita a plenos pulmões, balançando sua arma em puro terror. Não sofra tentando imitar o que você não tem. Ao invés disso, afie os dons que você possui. Meu maior trunfo é minha flexibilidade inata. Um físico tão ágil quanto o de uma dançarina. No exato momento em que o ataque do bandido se aproxima, Arhan impulsiona o corpo para o alto. Ele executa um salto giratório perfeito no ar, evadindo a lâmina inimiga com uma graça assustadora, e pousa suavemente ao lado do homem. Com um movimento rápido, Arhan fatia o braço do bandido. O homem urra de dor, soltando a arma imediatamente e agarrando o ferimento. De fato, desde a minha postura, até qualquer trajetória, eu consigo encontrar a garganta do inimigo. A imagem corta violentamente para o passado. Vemos Mary no auge de sua vida como mercenária, enfrentando um guerreiro brutal. Ela dá um salto idêntico, girando no ar, e desce cravando a sua agulha do topo da cabeça do homem até sair pelo queixo. A cena volta para o presente. A silhueta de Arhan se sobrepõe à de Mary. Ele executa exatamente o mesmo golpe devastador. A agulha atravessa o crânio do bandido, que desaba no chão sem vida. Esse merdim. O silêncio retorna à mansão, pesado e sufocante. O último bandido vivo está encostado na parede. Suas pernas tremem de medo, a faca nas suas mãos trêmulas. Ele olha para os corpos de seus companheiros, abatidos em questão de segundos por um garoto que nem sequer suou. O terror absoluto deforma o rosto do homem. As lágrimas de desespero escorrem enquanto ele encara a silhueta sombria de Arhan. O que é isso? Aquele monstro! A tela escurece lentamente, deixando apenas o brilho frio dos olhos de Arhan. Quem caralhos ele é? A noite avança na floresta ao redor da mansão. Arhan termina de enterrar os corpos dos intrusos sob a luz da lua. O suor escorre pelo seu rosto, mas a exaustão física é ofuscada por uma clareza assustadora. O fantasma de Liam Caravan o observa de cima, com um olhar de aprovação severa. Consegue deixar as suas dúvidas de lado agora? Se você tiver energia para balançar sua espada o dia todo sem interromper a sua respiração, então 4 bandidos sem treino não serão páreos para você. Liam explica a verdadeira natureza do poder que Arhan acabou de herdar. Ou seja, um Caravan se torna ainda mais forte no meio de um combate que ameaça a sua vida. Arhan olha para as próprias mãos. As memórias da mercenária Mary ainda pulsam na mente de Arhan. Tudo que o mestre disse era verdade, tanto do meu corpo se tornar tão flexível quanto de um dançarino, quanto a reagir às memórias na espada. As memórias de Mary se tornaram vívidas assim que a batalha começou. Ele aperta os punhos. Não é apenas sobre copiar movimentos, é sobre sentir o que a dona da espada sentia. E agora eu entendo um pouco melhor. Com que tipo de coração ela lutou contra o mundo. Esse é o poder, que você se torna mais forte quanto mais entende o seu oponente, assim como o mestre disse, o poder da digestão.
Mas Liam não deixa o garoto se acomodar com a primeira vitória. A aura do ancestral pesa sobre o ambiente. Meu jovem descendente, eu nunca minto quando se trata da espada. E eu posso te garantir que os seus dias daqui para frente serão cheios de agonia. Uma sucessão de adversidades tão grandes que até a morte pareceria melhor. O fantasma se aproxima, encarando o fundo da alma de Arhan. E ainda assim, acha que consegue continuar nesse caminho? Arhan levanta o rosto. Os olhos azuis brilham com um ódio inabalável. Se eu puder enfiar a minha espada na garganta do Carlos, não importa qual caminho seja, eu vou seguir em frente. Corta para o dia seguinte. O som de pássaros voando alto no céu contrasta com a respiração ofegante e desesperada de Arhan. Ele não está no chão. Ele está pendurado pelos dedos num penhasco colossal. Uma parede de pedra vertical que parece rasgar as nuvens. Um movimento em falso e ele será esmagado nas rochas lá embaixo. Mestre! Mestre! O fantasma de Liam flutua tranquilamente ao lado dele, com as mãos nas costas. Essa é mesmo a direção certa? Sério? Liam balança a cabeça, decepcionado com o desespero do garoto. Tsk, tsk. Para onde foi o olhar da última noite? E por que está com dúvidas de novo? Mesmo assim, eu acho que essa característica é uma das suas forças. Você tem sido assim desde que era uma criança. Vou precisar resolver isso em algum momento, mas... Enquanto Arhan treme, lutando para não cair, Liam decide dar uma aula teórica no pior momento possível. Primeiro, vou satisfazer a sua curiosidade. O caminho de um mestre da espada é geralmente dividido em 5 estágios de maestria. Espada iniciante, que pode ser chamada de introdução à espada. O reino alcançado por aqueles que possuem talento marcial, andarilhos da espada. Mensageiros da espada, aqueles que se estabilizaram como poderosos e servem como o eixo do campo de batalha. Especialista da espada, um herói que pode mudar sozinho o rumo da guerra. E no topo absoluto de tudo isso, e aqueles que reinam acima de todos os outros mestres da espada, reverenciados como deuses. O reino do coração da espada, mestre da espada. Me responda, jovem descendente, entre esses, onde você acha que pertence agora? Arhan trinca os dentes, o suor pingando do queixo. Acho que você espera uma resposta animada, mas eu conheço bem o meu próprio nível. O pré-requisito para um mestre da espada é a manipulação de mana, o reservatório necessário para lidar com mana e um segundo coração, a formação de um coração de mana. Ele olha para baixo, vendo o abismo aos seus pés. Mas já que ainda não formei um coração de mana, acredito que nem seja qualificado como um iniciante. Liam expressa um sorriso largo. Ah, a sua autoavaliação é excelente. De fato, você ainda é um amador entre os amadores, que nem mesmo entrou no limiar da espada. Ele aponta para o penhasco. Esse treinamento é destinado a levar pessoas como você ao caminho de um iniciante e criar um coração de mana. A mente de Arhan entra em choque. Como é que é? Tá falando que estamos nos arriscando só para formar um coração de mana agora, num lugar que nem esse, onde eu poderia morrer com um movimento em falso? A frustração do garoto explode. Ele conhece o mundo moderno. Ele sabe que há atalhos. Não sei como era no seu tempo, mestre, porém, atualmente, sei que é possível criar um coração de mana apenas tomando a poção de um alquimista, ou ter um cavaleiro da classe andarilho injetando mana para abrir os sentidos. Até mesmo as senhoritas da nobreza, que só aprenderam a esgrima para a autodefesa, conseguem formar um coração de mana facilmente. Ele agarra a pedra, as unhas sangrando. Por que não escolher um caminho mais fácil e ainda insiste nesse método? Eu realmente não consigo entender. A expressão de Liam fica sombria e imponente. A aura ancestral explode ao seu redor. De fato, é como você disse, formar um coração de mana em si não é uma tarefa difícil.
Não existem motivos para que não pudesse fazer um seguindo métodos comuns. No entanto, a imagem de um coração humano frágil se estilhaçando dá lugar a algo muito mais assustador. O reino que alguém consegue alcançar com um coração humano não é nada além de um reino dos humanos. Se realmente deseja alcançar o caminho de um mestre da espada, existe apenas uma coisa que deve possuir. Uma coisa que não vai sofrer nenhum único arranhão mesmo se colidir com o mundo. Um coração de aço. Liam dita a regra mais brutal de seu treinamento. Só existe um jeito de criá-lo, que é se levar à beira da morte incessantemente, até que seu corpo físico precise de um coração de mana. A imagem de Arhan escalando se sobrepõe a cavaleiros do passado caindo e morrendo. Entre os meus descendentes, apenas um punhado conseguiu aguentar esse treinamento até o fim. Isso é o quão doloroso e horrendo deve ter sido o processo. No entanto, aqueles que superaram todo o treinamento até o fim se tornaram mestres da espada. O fantasma encara o garoto pendurado na pedra. O que acha, jovem descendente? Se sente um pouco motivado agora? Arhan para de reclamar. Um sorriso insano, idêntico ao de seu mestre, rasga o seu rosto. Ele crava os dedos na rocha com uma força descomunal, o olhar queimando de pura determinação. Mais do que o bastante. Meu descendente, eu não minto quando se trata da espada. O coração de mana que você vai conquistar será diferente de qualquer outro nesse mundo. A noite cai sobre Campbell, uma vila movimentada a leste da região verde. Dentro de uma taverna barulhenta, o cheiro de cerveja barata e fumaça enche o ar. Dois homens conversam em voz baixa, mas o medo em suas vozes é evidente. Soube do rumor sobre aquela vila chamada Caravan, no oeste? Ah, aquela vila em que nem uma única pessoa foi encontrada em um ano. Por que aquela vizinhança sombria? O primeiro homem se inclina sobre a mesa, os olhos agarrados. Bom, dizem que esse rumor tem se espalhado recentemente, que existe alguma coisa naquela vila ao oeste. Alguma coisa. O que é? Como eu saberia? Seja lá o que for, claramente é uma entidade perigosa, vendo como todos os bandidos que pisaram lá desapareceram sem deixar nenhum rastro para trás. As teorias correm soltas pela taverna. Alguns dizem que uma onda de monstros tomou conta do lugar. Outros falam sobre um feiticeiro fazendo experimentos macabros, mas a conclusão de todos é exatamente a mesma. Estão dizendo todos os tipos de coisas, mas no fim, todos chegaram à mesma conclusão. Se não quiserem morrer, não entrem na Vila do Oeste, uma vila em que você morre se entrar. No canto mais escuro da taverna, uma figura solitária bebe em silêncio. Um homem de cabelos longos, com uma cicatriz marcando o rosto e um olhar que exala perigo. Ele abaixa o copo e limpa o sangue seco no canto da boca com um pano. O rumor não o assusta. Ao contrário, ele dá um sorriso sombrio. Uma vila em que você morre se entrar. Parece ser um belo lugar. A narração de Arhan ecoa, pesada e carregada de exaustão, enquanto a imagem revela o absurdo de sua rotina. Desde aquele dia, eu comecei a me segurar no precipício apenas com a minha mão esquerda. Pedras despencam para o abismo enquanto ele se pendura por alguns dedos. Mas o inferno não parava por aí. Eu lidei com os convidados indesejados da mansão ao mesmo tempo. A lâmina fina de Arhan corta o ar, derrubando bandidos no salão escuro, enquanto o fantasma de seu ancestral observa. A dor era uma companheira constante. Vemos o garoto arrastando uma rocha colossal com cordas presas ao corpo, o suor pingando na terra seca. Até mesmo nos dias que eu estava completamente cansado, em meio à terrível dor muscular do treinamento físico, até mesmo nos dias em que eu senti dificuldade para levantar meu braço, eu passei por tudo isso, sem fugir nem um dia, com toda a minha força. A tela escurece por um segundo. O tempo avança. E então, passou um mês. Na floresta noturna, Arhan está sentado no chão, ofegante. Se você está perguntando se consegui formar um coração de mana ao me tornar um iniciante da espada, infelizmente não. Ele respira fundo, olhando para a própria mão trêmula. Mas tem uma mudança vindo por aí. Uma dessas mudanças é:
Meus sentidos ficaram incrivelmente afiados. A cena corta para um combate frenético. Um peso de ferro maciço, preso à ponta de uma longa corrente, voa rasgando o ar direto na direção de Arhan. É um bandido empunhando uma kusarigama, girando a foice e a corrente com fúria. Mas o garoto não entra em pânico. Ele desliza por baixo do metal pesado com uma fluidez assustadora. Mas não são os meus 5 sentidos, incluindo audição e visão, mas também meu julgamento e concentração em lidar com situações de um modo incomparável a antes. O bandido puxa a corrente de volta, tentando um novo ataque letal, mas Arhan avança de forma implacável. A agulha brilha em sua mão. Em um movimento rápido e calculado, ele pisa firme na corrente, prendendo a arma do inimigo no chão e quebrando completamente a postura do adversário. E sempre que eu empunhava aquela agulha, quando eu foco em um único ponto, por um momento breve, parecia que o tempo, exceto para mim, tivesse parado. Em câmera lenta, o desespero toma conta do rosto do bandido. Arhan projeta o corpo para frente e perfura o peito do inimigo com uma precisão cirúrgica. O sangue espirra no ar, mas a mente de Arhan permanece perfeitamente calma, processando cada milissegundo do combate. O meu eu antes e o meu eu atual. Dentre eles, o motivo da mudança é só uma coisa: o fato de eu conseguir sentir mana. O fantasma de Lian Caravan observa a cena, os olhos brilhando de surpresa. Alcançar isso quando eu nem formei um coração de mana, ou me tornei um iniciante da espada? O mestre cruza os braços, reconhecendo o monstro que está criando. Claro que é provavelmente graças ao poder da agulha, mas ainda assim é um fato incrível. Após o combate, Arhan limpa a lâmina e se vira para o fantasma. A ambição queima em seus olhos azuis. Mestre, que tipo de poder eu vou alcançar quando atingir o próximo nível? O Lian dá um sorriso de canto, trazendo o garoto de volta à realidade. Para ficar impressionado com algo tão trivial, você ainda tem um longo caminho antes de deixar de ser um novato. Vou responder sua pergunta. A aura azul de Lian ilumina a floresta escura. Quando você formar um coração de mana, se tornar um iniciante da espada e entender a grandeza desse poder, só aí você vai ser o dono da agulha e vai estar de igual para igual. A imagem de um cavaleiro imponente, envolto em energia, surge na mente de Arhan. E se você der ainda mais um passo pelo caminho emitido do coração de mana, você vai ser capaz de melhorar suas habilidades físicas e construir um domínio tanto ofensivo quanto defensivo. Alcançar o reino dos super-humanos. O mundo chama esse nível de andarilho da espada. Lia encara Arhan com seriedade. Mesmo sendo o primeiro estágio após o nível iniciante, você vai perceber a diferença no momento que encarar. Isso responde sua pergunta? Entendo. Mas a pergunta de Arhan não era apenas curiosidade, era tática. O olhar do garoto fica sombrio. Nesse caso, posso perguntar mais uma coisa? Se o que eu estou sentindo está certo, aquele homem que entrou no território há pouco tempo e ficou por aqui é um andarilho da espada? A confirmação de Lian cai como uma bigorna. Isso mesmo. Aquele homem está num nível completamente diferente de toda a ralé que você derrotou até agora. O que você vai fazer? No seu estado atual, você não aguentaria nem um segundo. Arhan crava a espada no chão, ajoelhado, sentindo a pressão esmagadora da aura inimiga à distância. Por agora, planejo observar a situação e me preparar para o pior. Não tenho escolha, afinal. Lian testa a determinação do garoto. Você poderia escolher abandonar o território para evitar uma luta que não consegue vencer, né? Arhan levanta o rosto. A imagem da vila destruída, iluminada pela luz da noite, reflete em seus olhos. Isso não é uma opção. Mesmo fazendo tanto tempo que se tornou desolado ao ponto de ser irreconhecível, é o único lugar que tem as memórias de todo mundo. O silêncio toma conta da floresta. Lian Caravan olha para o último herdeiro de seu sangue. Não há mais decepção, apenas o orgulho de um guerreiro. Fique mais forte, jovem descendente. Nesse reino de ferro, só os mais fortes conseguem respostas. A voz do mestre engrossa, ditando a regra absoluta daquele mundo cruel. Até mesmo seu mais simples desejo não é nada mais do que luxúria para você agora. Refletir e ficar pensando sobre as emoções que você sente agora, use elas para dirigir sua força para obter o que você deseja. Se alimente desse desafio e fique tão duro quanto aço,
Daí ninguém vai se atrever a rir das suas palavras. As palavras do mestre acendem uma fogueira na alma de Arhan. Foi porque as palavras do mestre me alcançaram. Mas antes que ele possa dar o próximo passo, o ar ao seu redor congela. O céu de fim de tarde ganha tons de vermelho e roxo. A poucos metros de distância, uma figura imponente bloqueia o caminho. Um homem de cabelos longos, barba fina e um olhar que exala pura intenção assassina. Uma aura azul e densa, a marca de um andarilho da espada, explode ao redor do corpo dele. A voz do homem é grave, fria e absoluta. Nem pense em fugir. Arhan trava, o instinto de sobrevivência grita em sua mente. O homem aponta a espada brilhante diretamente para o garoto. Se você mostrar suas costas, eu vou te matar na hora. Os olhos azuis de Arhan se arregalam, o suor frio escorre por seu rosto. Um desafio inesperado apareceu. A chuva cai pesada sobre as ruínas da Vila Caravan. Escondido nas sombras, Arhan observa. Depois que o homem misterioso pisou no território, observá-lo tornou-se a nova rotina diária do garoto. E o que ele aprendeu nesse processo foi muito claro. Embora a vila estivesse cheia de casas vazias, como se acreditasse que cada uma delas ainda tivesse um dono, ele nunca tocou nem no menor dos enfeites. O homem vivia uma vida simples, apenas com os pertences que trouxe. Ele se perdia em pensamentos observando o pôr do sol, ou, caso contrário, estava ajoelhado, rezando. Arhan analisa cada movimento e chega a uma conclusão. Aquele convidado parece ser um cavaleiro. O fantasma de Liam Caravan surge ao lado do garoto, concordando com a cabeça. Eu também acho. Ele é um espadachim que atingiu o nível de um caminhante da espada. E ainda assim, ele adere rigorosamente às regras e aos seus modos, mesmo quando ninguém está olhando. Pessoas tão inflexíveis assim são raras de se encontrar se não fossem cavaleiros. Arhan respira um pouco mais aliviado. Nesse caso, ele pode não ser um primeiro vizinho ruim. Cavaleiros são, afinal, aqueles que zelam pela honra e procuram a justiça. Eles são muito melhores do que os outros invasores. Mas o mestre corta a inogeneidade do garoto na raiz. O olhar de Liam fica sombrio. É verdade que eles procuram honra, mas é um equívoco chamá-los de seres justos. Por natureza, a honra é radicalmente subjetiva. Você não pode dizer que a honra em que acreditam e defendem é boa para todos. A imagem de um nobre arrogante sentado em um trono, cercado de ouro, ilustra a dura realidade do mundo. A honra de um cavaleiro é definida por aquele a quem jurou lealdade, aquele que os provê riquezas valiosas. Ela é decidida pela vontade de seu mestre. Liam se aproxima, ditando a verdadeira essência daqueles guerreiros. Então, deixe-me ensinar o significado de um cavaleiro mais uma vez. Um cavaleiro é meramente um espadachim que usa a honra como pretexto para exercer a violência. Um carrasco que realiza assassinatos eficientes baseados em técnicas de espada passadas por gerações. A chuva bate no rosto de Arhan enquanto absorve a lição. E, como estão trajados com equipamentos caros, são apenas inimigos irritantemente difíceis de matar. Não se deixe cegar pelo som vazio da palavra cavaleiro. Observe e julgue a essência do alvo em si. Liam aponta para a mente de Arhan. Dúvida, porque esse é o talento precioso que você possui. Dúvida é o meu talento? O fantasma sorri, lembrando de quando observava o garoto no passado. Você sempre foi assim desde criança. Enquanto parecia ouvir as lendas de Caravan que seu pai lhe contava, por dentro você mergulhava incessantemente na verdade daquelas histórias. A imagem de Arhan eliminando os bandidos na mansão ressurge. Frio. Calculista. Mesmo em situações em que você poderia ter se colocado em perigo ao se deixar inebriar pelo poder que ganhou, você encontrava a resposta eliminando variáveis através de uma sensibilidade e observação mórbidas. A aura de Liam envolve o garoto. A dúvida é a recusa de se deixar levar pelo que você simplesmente vê e ouve. É uma atitude de usar todos os meios,
métodos e pensamentos infinitos para tentar alcançar a verdade. Aqueles que não conhecem a dúvida jamais poderão ultrapassar seus limites. Ele decreta a maior arma de Arhan. Não perca esse seu traço, pois esse é o seu talento para a espada. Entendido. Vou manter isso em mente, mestre. Com os ensinamentos em mente, Arhan nunca baixou a guarda. Depois de muito tempo observando, ele decide agir. Ele se aproxima lentamente, bem devagar, com a intenção de apenas convidar o homem para ser seu vizinho. Mas a aura azul do cavaleiro explode antes mesmo de Arhan chegar perto. O homem está de costas, mas sua voz corta o ar como uma lâmina. Eu sei que você está me observando o tempo todo. Nem pense em fugir. Arhan congela. O homem vira o rosto, os olhos brilhando com intenção assassina. Se você me mostrar as costas, eu vou te cortar aqui mesmo. O suor frio escorre pelo rosto de Arhan. Ele não esperava que terminasse assim. E de repente, as memórias da espada que ele devorou invadem sua mente. As memórias de Mary. Mary, a cigana da costura, confiante, cercada de mercenários que a respeitavam, ela achava que havia ido além, que havia se tornado uma espadachim forte de verdade. Mas a arrogância cobrou seu preço. A imagem corta para Mary caída no chão, sangrando, completamente humilhada diante de um gigantesco cavaleiro de armadura pesada. Eles te chamam de cigana da costura, não é? De fato, um apelido apropriado para uma espada tão fraca. Parece que você estava orgulhosa das suas próprias habilidades. Não se iluda, sua vira-lata chamuscada. Você não passa de uma mercenária medíocre. O cavaleiro agarra Mary pelos cabelos, erguendo-a do chão com brutalidade. O único motivo de você ter sobrevivido hoje é inteiramente graças às regras dos Cavaleiros do Falcão Vermelho. Os Falcões Vermelhos nunca tiram a vida de mulheres e crianças. Então passe o resto da sua vida sendo grata pela nossa cavalaria. Naquele dia, Mary sentiu uma muralha imensurável. A muralha chamada Cavaleiro. O estágio de um caminhante da espada. De volta ao presente, o terror daquela memória aperta o peito de Arhan. Mary, nas memórias que absorvi, é muito mais forte do que eu agora. Para ela ter sido derrotada sem sequer conseguir levantar um dedo. O cavaleiro misterioso começa a caminhar na direção do garoto. Cada passo faz o chão tremer. Ele está vindo. Posso sentir uma sensação avassaladora de morte, vivamente além da comparação de quando estava pendurado no penhasco. Mas então, algo muda. Tum-tum. O coração de Arhan bate mais forte. A pressão não o paralisa, ela o desperta. É por isso, as batidas do meu coração estão ficando mais fortes. Os olhos de Arhan brilham em um azul incandescente. O mundo ao seu redor muda. Ele foca no cavaleiro e, de repente, a energia se torna visível. E eu consigo ver o reino de um super-humano possível apenas a partir do nível de caminhante da espada para cima, onde a mana é expelida para fora do corpo como vasos sanguíneos, adicionando vontade ao ataque e à defesa. Ele está enxergando o caminho do caminhante da espada. O cavaleiro para diante do garoto, a espada em punho. Qual é o motivo de estar me observando? Parece que você é a pessoa dos boatos que atacou visitantes aqui. Se não tiver um motivo válido, não terei outra escolha senão considerá-lo um inimigo. Responda. Arhan usa o seu talento, a dúvida e o cálculo. Ele mistura verdades com omissões. Foi para distinguir se você era um convidado ou um invasor. Acho difícil de entender. Seja mais específico. Sou um residente que nasceu e foi criado aqui. No entanto, um ano atrás, enquanto estive fora do território por um tempo, como se um necromante libertasse uma besta, meus vizinhos desapareceram e a vileja caiu em ruínas. Arhan mantém a postura firme, a mão próxima à sua agulha. Desde então, bárbaros e andarilhos invadiram este lugar e ameaçaram frequentemente esta vileja e até mesmo a minha vida, e eu cuidei de todos eles com as minhas mãos. Não há necessidade de contar toda a verdade. Mas, ao contrário deles, você parecia muito mais poderoso, o suficiente para eu ter certeza de que morreria se me aproximasse descuidadamente. É por isso que estive observando você, para julgar se é um invasor ou um convidado. O cavaleiro estreita os olhos, analisando o garoto. Você pretendia se opor a mim?
mesmo sabendo a diferença entre nossas habilidades? Esta é a terra que guarda as memórias de toda a minha vida. É preciosa demais para simplesmente abandonar e fugir. As palavras de Arran atingem o cavaleiro. A tensão no ar diminui levemente. O homem abaixa um pouco a lâmina. Um lugar precioso. O jovem mestre de fato passou por algo muito difícil. Compreendo. Então é hora de eu declarar minha posição, já que precisamos conhecer as circunstâncias um do outro para sermos vizinhos. O cavaleiro faz uma oferta de paz. Então, por favor, baixe sua guarda e sua espada. Então eu também embainharei minha espada e contarei minha história. Vamos, agora! É a saída perfeita, a chance de sobreviver. Mas a voz de Lian Caravan ecoa na mente de Arran como um trovão. Só existe uma maneira de forjar um coração de aço. Você deve se levar ao limite da morte incessantemente, para que seu próprio corpo comece a ansiar por um coração de mana. Arran fecha a mão com força ao redor do cabo de sua agulha. Ele não abaixa a arma. Ele levanta o olhar, desafiando a morte. Sinto muito, mas não posso fazer isso. Ainda não posso confiar plenamente em você e preciso desta espada para, ao menos, ter um pouco de defesa. Os olhos do cavaleiro se arregalam em choque. A oferta de paz foi rejeitada. A ofensa é clara. Você deve saber que se realmente entendesse te ferir, essa espada seria inútil. Em uma situação em que ambos sacamos armas, ser o primeiro a embainhar a espada seria uma mancha na honra de um cavaleiro. Eu devo manter minha honra. O cavaleiro ergue a espada novamente. A aura assassina volta com força total. O combate é inevitável. Arran saca sua lâmina fina. O medo existe, mas a determinação é maior. Eu também sei disso, mas eu também não posso recuar. A imagem do garoto se ajoelhando no passado, chorando diante da destruição de sua família, pisca na tela. Se ajoelhar de medo e desistir antes mesmo de lutar é algo que jurei. Os olhos de Arran brilham com a fúria de um predador encurralado. Nunca mais fazer. O vento sopra cortando a tensão no campo de batalha. O cavaleiro misterioso estreita os olhos, analisando cada centímetro do garoto à sua frente. Na cabeça do guerreiro experiente, as contas não batem. O que é esse garoto? Ele parece delicado o suficiente para se passar por uma garota. Mas a postura de Arran conta outra história. O cavaleiro nota os calos, a firmeza, a respiração. No entanto, todo o seu corpo mostra sinais de ter suportado um treinamento exaustivo. E mesmo que a sua estrutura pareça frágil, seu equilíbrio é impecável. Ainda assim, o abismo entre os dois é óbvio. O cavaleiro percebe que Arran não tem uma esgrima refinada. Mas ele não aprendeu uma esgrima boa. Um estilo não ortodoxo que despeja tudo no primeiro golpe. Mesmo em uma estimativa generosa, ele não deve ter passado do nível iniciante. Em outras palavras, ele não é nenhum tipo de ameaça para mim. O cavaleiro sabe que Arran sente a própria morte iminente. O garoto deve saber disso. E, mesmo assim, que olhar é esse? O azul gélido e inabalável nos olhos do garoto força o cavaleiro a agir. Ele levanta a espada, decidindo encerrar aquilo de forma limpa. Uma resposta meio termo não vai funcionar. Vou golpear seu pulso e desarmar ele bem ali. Esse é o melhor jeito de evitar machucar ele. Ele avança como um raio. A lâmina pesada desce. Mas o som que ecoa não é o de ossos quebrando, é o tilintar agudo de aço contra aço. O cavaleiro arregala os olhos, completamente em choque. Minha espada foi desviada por um garoto que nem dá para ser chamado de iniciante. O absurdo não para por aí. O ar ao redor de Arran começa a distorcer. Não é só isso. Em só uma respiração daquele garoto, a mana ao redor está surgindo como ondas. Uma tempestade de energia azul explode do peito de Arran. O cavaleiro não consegue acreditar no que vê. Formou isso em meio segundo? Aquele coração de mana anormal? Mesmo assim, desviar a minha espada deveria ser impossível, mas esse garoto conseguiu. O guerreiro sente a textura da energia que emana do garoto. É por causa do coração de mana que ele possui?
Um coração de mana normal é tipicamente macio e flexível, mas o dele é incrivelmente rígido e sólido, que nem aço. O cavaleiro recua um passo, atenção no máximo. Ele percebe que a brincadeira acabou. Não posso ter certeza de nada, mas uma coisa é clara. Sua espada está vindo, e contém todo o ser daquele garoto. Um golpe que vale sua própria vida. Do outro lado do choque, Arhan está no limite absoluto. O impacto reverbera por cada fibra de seu ser. Ele não se ilude com o que acabou de acontecer. Ele sabe a verdade. Bloquear a espada daquele cavaleiro não foi por causa da minha habilidade. Foi nada mais do que sorte. Ele analisa a situação com a frieza de um veterano, suando frio. Desde o início, aquele cavaleiro não tinha intenção de me machucar. Ele mirou o meu pulso para evitar pontos vitais, e a força por trás disso foi a mínima. Esse é o único motivo possível. Arhan apostou sua vida nessa misericórdia. Eu previ a trajetória e enviei a ponta da agulha nesse vão para bloquear o golpe. Mas o preço desse milagre cobra seu pedágio. A dor é indescritível. E o preço por esse milagre é um passo, um impacto como uma colisão frontal com uma carruagem em alta velocidade. Agonia como se todos os ossos do meu corpo tivessem partido. Está acabando o meu corpo. A imagem de um lobo colossal e sombrio paira sobre ele, representando a verdadeira e esmagadora lacuna de poder entre os dois. Uma verdadeira lacuna de poder, tão desesperadora, mas Arhan sorri. O sangue escorre, mas a vitória interna é absoluta. Porém, a coisa que eu quis tão desesperadamente, eu finalmente despertei um coração de mana, o coração de aço. A vitória pessoal, no entanto, não vence a luta. Mas mesmo assim, sou apenas um iniciante, minhas investidas nunca vão alcançar ele. Ele aperta o cabo da agulha, a energia azul pulsando ao seu redor. Então só tem um jeito, preciso criar um caminho próprio, como alguém que possui um coração de aço e uma agulha, usando as memórias de Mary como um degrau. A mente de Arhan mergulha nas lembranças da cigana da costura. A narração assume um tom denso e emocional. Naquele dia, quando ela desabou diante da parede avassaladora de um andarilho, ao enfrentar um limite insuperável de frente, no momento em que seu corpo inteiro tremeu com medo, a primeira coisa que veio à minha mente foi a voz de Raquel. A voz do velho cavaleiro ecoa na escuridão, firme e protetora, guiando tanto Mary no passado quanto Arhan no presente. Não esquece, Mary. A maior parte dos espadachins veem uma espada e consideram isso um limite insuperável. Mas isso é simplesmente uma desculpa para aqueles que não têm coragem de entrar em conflito e optar por um acordo. As paredes existem unicamente para serem ultrapassadas. O medo diante do destino daquele que segura uma espada é nada mais do que um degrau para alcançar alturas ainda maiores. A voz de Raquel se torna um grito de guerra dentro da cabeça de Arhan. Não desista. Em vez disso, permaneça firme e encare de frente. Vemos Mary sendo brutalizada, cortada, jogada ao chão. Você vai ser cortado e dilacerado repetidas vezes, e você vai cair em seus joelhos em impotência. Mas se você não desistir e continuar a golpear, o olho azul de Arhan brilha como uma supernova. A mana explode, canalizando toda a vontade de viver de Mary e toda a fúria dos Caravan em um único ponto. Sua espada certamente vai ultrapassar essa parede. A última lição do mestre sela o destino do confronto. Então, acredite em você. É tudo o que você precisa fazer. Arhan projeta seu corpo para frente, transformando a si mesmo em uma arma letal, pronto para perfurar o impossível.